Bem-vindo e bem-vinda a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje, o nosso convidado é o professor Miguel Arroyo. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Hoje, o nosso programa ele vai ser exibido de uma forma diferente. Não será em forma de entrevista, mas será em forma de um diálogo, de uma colocação, de uma aula, de uma mini conferência apresentada pelo professor Miguel Arroyo. O professor Miguel Arroyo, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado, PhD em Educação, pela Stanford University. É professor titular emérito da Fundação de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e foi secretário adjunto de Educação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte na gestão do prefeito Patrus Ananias, coordenando e elaborando a implantação da proposta política pedagógica Escola Plural. Acompanha propostas educativas em várias redes estaduais e municipais do país. Tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional e administração de sistemas educacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, cultura escolar, gestão escolar, educação básica e currículo. Bem-vindo, professor Miguel Arroyo, à nossa conversa de paz e esperança. Que bom, Daniel, que bom. E um abraço também para meu queridíssimo amigo seu, né? O Teixeirinha. O Teixeira, grande companheiro, fiel à nossa programação, sempre está aqui presente, todas as segundas-feiras, acompanhando esse nosso programa. E ele falou, eu quero o Miguel Arroyo aqui. Eu falei, eu também. Miguel Arroyo tem uma admiração incrível por ele, você tem o contato dele, fomos colegas. Falando aqui com as pessoas que estão nos acompanhando, hoje eu convidei o professor Miguel Arroyo para nos falar da temática desenvolvida nas suas duas últimas obras, que é Vidas Ameaçadas e Vidas Resistentes. Eu estou aqui com o Vidas Resistentes. O Vidas Ameaçadas eu vou adquirir com o mesmo cupom de desconto que para quem acompanha. Olha ali, ó, Vidas Ameaçadas. E eu vou dizer para vocês, quem ficar aqui até o final do programa, você poderá comprar esses livros e tantos outros do professor Miguel Arroyo, pela editora Vozes, no cupom de desconto que eu vou colocar aqui na tela, para quem quiser conseguir o desconto do livro dele. Então, pois bem, hoje nós vamos tratar de vidas ameaçadas e vidas resistentes. Professor Miguel Arroyo, a palavra é sua. Que bom estar com vocês, dialogar. Seria bom estar olhos nos olhos, né? Olhando-nos, vendo-nos. Já estive tantas vezes aí em Brasília, tantas vezes aí com o grupo da Educação do Campo, a Mônica Molina e tantos aí. E agora estamos através destas novas tecnologias. Vamos lá. Veja, é muito importante que vocês tenham trabalhado com paz e com esperança. Aí eu vou falar um pouco quase na contramão. Será que estamos em tempos de paz? Será que estamos em tempos de esperanças? Será que não estamos em tempos de vidas ameaçadas? Será que não estamos também em tempos de vidas resistentes a tantas e tantas ameaças políticas, econômicas, culturais, racistas, sexistas? Então, o meu ponto central vai ser, depois desses diálogos sobre paz e esperança, talvez minha fala apareça um pouco pessimista, mas não. Eu preferia ser realismo cruel, mas real, vivido por tantos milhões de infâncias, adolescentes, jovens ou adultos que frequentam nossas escolas, frequentam a ella, ou que lutam por trabalho, por vida, por condições sociais, materiais de vida menos indigna, menos injusta. Então, esse vai ser o foco de minha fala.
non estou contra a paz, contra a esperança, mas é necessário esperar. Paulo já falava, Paulo não gosta muito de esperança. Usava o verbo esperançar. Esperançar é mais profundo do que esperança. Quem espera, a vezes desespera, porque o esperado não chega. O salário, o trabalho, a comida. Então, Paulo falava em esperançar, que é uma postura de permanente tentar reesperançar, apesar de tantos motivos para não esperar. Então, este é o sentido de minha fala e eu vou ir trabalhando nessa direção. Eu queria colocar para vocês uma questão que me parece muito importante, como ver os educandos. Vocês todos e todos nós que temos tantos compromissos com os oprimidos, mas como ver os oprimidos? Como? Da maneira como vemos os oprimidos, nos vemos. Não há como ser militante para lutar contra tantas opressões sem ver os oprimidos. Não é suficiente falar em opressores. É necessário olhar os sujeitos oprimidos. Isto foi uma das coisas que eu aprendi muito com Paulo Freire. A pedagogia fala muito, as teorias, os humanismos, todas as ciências humanas falam muito sobre que concepção tem a antropologia, que concepção tem a sociologia, que concepção tem a ciência política, que concepção tem até a pedagogia. Sabemos pouco sobre os sujeitos. Insisto, não é suficiente olhar para as ciências humanas para entender os humanos. É necessário entender os próprios humanos, sobretudo como Paulo Freire nos ensinou, deshumanizados. Este ponto me parece muito importante. Então, é por aí que eu coloquei essa contraposição que você, Daniel, nos colocou, dos meus últimos livros, que não são os últimos, já vinha antes. Vidas Ameaçadas. Eu sempre falei mais, muita gente me fala, Royo, você tem uma visão muito pessimista. Você fala só em vidas ameaçadas. Você fala também muito, aqui este livro, Imagens Quebradas. Eu fui secretário municipal de educação, aqui em Belo Horizonte, na época do Patrus, como você falou. E quando chegava nas escolas, eu perguntava, como que é? Está tudo bem, professor, professora? Não. Eu pensava que tinham tido greve para aumentar o salário. Digo, o problema é que fizeram greve e não demos o que eles queriam e mereciam, então não está bom. Diz, não só isso, professor. A imagem que eu tinha da infância, da adolescência, até dos jovens adultos com que eu trabalho, era vidro e se quebrou. Aquilo me deixou. E outra professora que estava ao lado completou. Quando a imagem da infância se quebra, que acontece com nossas imagens de pedagogas? Trazemos pedagogia, pediatria. Pedi significa em grego infância. Se a pedagogia carrega, tem no seu nome a infância, quando infâncias são ameaçadas, a pedagogia é ameaçada. Eu aprendi muito isso. E aí eu escrevi exatamente esse livro. Imagens quebradas. Não só de infâncias, mas de alunos e mestres. De infâncias e de suas mestras, de seus mestres. Este é um livro que eu gosto muito. E veja o que eu coloquei. Não sou eu que faço as capas de meus livros. É meu filho, Cláudio, que me ajuda. E colocamos, veja, conseguimos de uma professora que tinha uma série de fotografias sobre os quilombolas. Essa menina é uma quilombola. Sentada no chão. Tem direito a brincar. Mas brincando com quê? Com uma boneca que ganhou no dia do Natal. Brincando com uma boneca quebrada. Isso é muito forte. Como querendo dizer, menina quilombola, como tantas meninas negras, pobres das periferias, das vilas, das águas, aprenda, até com ser a boneca com que você brinca, aprenda o que te espera. O que te espera é ser uma menina quebrada, com uma boneca quebrada. Uma imagem quebrada. Então, este me parece um ponto muito importante. Educadoras e educadores, insisto, se não vemos essas imagens de meninas, de infâncias, de adolescentes, de jovens até de adultos, quebrados, dificilmente poderemos entender o que é vidas ameaçadas. Depois deste livro, sobre imagens quebradas, e aqui eu vou colocar uma coisa que eu gosto de colocar sempre uma dedicatória.
E neste livro de Imagens Quebradas, olha a dedicatória que eu coloquei, de Fernando Pessoa. Olha, Leiam Fernando Pessoa. Leiam. Olha o que diz aqui. E eu apliquei isso para essas infâncias quebradas. Fui ficando só, sem cuidados. Todos os que nos cuidavam tomaram outros rumos, e com eles fosse o caminho de que eu, o carinho de que eu vivia. De novo voltam, isto é muito importante, de novo voltam a preocupar-se comigo, não por cuidado, mas por medo. A sociedade tem medo de nossas infâncias. Isso é terrível. Quando eu li isto, de novo voltam a preocupar-se comigo. Há uma preocupação com a infância hoje. Infância da rua, infância das favelas, infância nas escolas. Lembram o que aconteceu não faz muito tempo, o ano passado? Violência nas escolas. Lembram? Voltam a preocupar-se comigo. Não por cuidado, mas por medo. Porque me tornei um incômodo. A infância hoje se tornou na nossa sociedade um incômodo. Mas que infâncias? As infâncias outras. As infâncias quebradas. A criança que fui chora na estrada. Olha, chora. Chorar já é resistir, não é verdade? Isto nos fala a pessoa. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Isto é muito importante para nós. Daniel, nós. Nós fomos infâncias. Onde deixamos nossa infância? Quantos adultos que chegam a ella hoje, já idosos, jovens, adultos, foram infâncias, mas onde deixaram a sua infância? A criança que eu fui chora na estrada. Deixei-la ali quando eu vim ser quem sou. Quando quero ir buscar quem fui, onde ficou? Olha, isto é maravilhoso, né? Quero buscar quem fui, onde ficou a minha infância. Quero poder imaginar a vida como ela nunca foi. E assim vivê-la vivida e perdida num sonho que nem doe. Isto é a dedicatória que eu fiz, que me parece que é um pouco o sentido desta nossa fala. Sentido desta nossa fala. Olha, gente, Daniel e todos, eu acho que a literatura, a música, fala muito mais, com mais realismo brutal do que, a vezes, as teorias pedagógicas, a base nacional comum, as diretrizes curriculares nacionais. Se queremos entender quem são as infâncias com que trabalhamos, os adultos com que trabalhamos, é bom ir para aqui, para as letras das músicas, as letras das... Conhecem este livro aqui? Sim. Passageiro do trabalho... Da Noeja, né? Itinerário para o direito da vida. Aqui, em cada um dos 25 temas geradores que eu trabalhei, não para dizer, vamos fazer que aprendam letramento na idade incerta da EJA. Não. Que se aprendam, que se saibam, que se entendam no mundo, e em que mundo, e como são tratados no mundo. E aqui coloquei 25 temas geradores de quem são esses jovens adultos, até adolescentes, que estão chegando agora ao ensino noturno na EJA. E uma das coisas que eu fiz, faz poucos dias, uma professora disse, o melhor desse livro é que você sempre nos coloca em cada tema, cada um dos temas, nos coloca, vamos começar perguntando como olhar esses alunos, essas infâncias, esses jovens, esses adultos, como olhá-los através das músicas, das letras, do cinema. Veja, o primeiro tema que eu coloco, passageiros. Mas em que passagens? Humanas? Inumanas? E aí, letras, músicas que podem ser trabalhadas. Autores, Milton Nascimento e Fernando Branchi. Primeira música, Credo. Caminhando pela noite de nossa cidade. Como eles fazem? Acendendo a esperança e apagando a escuridão. Veja essa dialética entre escuridão e luz, entre esperança e desesperança. Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade. Viver derramando a juventude pelos corações. Tenha fé no nosso povo que ele resiste. Olha, resistências. Tenha fé no nosso povo que ele insiste. É um resistir insistente. E acordar de novo forte, alegre, cheio de paixão. E aí vai, coloca depois viola nuarada, vida de viajante. Em cada um dos temas que eu trabalho aqui, eu sempre pergunto, o que é a música, o que é as artes, o que é a poesia, o que é a pintura, o que é o cinema? Poderia nos ajudar para entender? Eu digo a vocês,
mais do que a base nacional comum, mais do que as teorias de fulano, mais do que minha forma do que eu escrevo, é, a vezes, buscá-lo nessa música, nessas artes. Então, é por aí que eu estaria sugerir a vocês caminharmos nesta noite. E aí eu escrevi um livro que se chama realmente Vidas Ameaçadas. Vidas Ameaçadas. E olha a capa destas Vidas Ameaçadas. Esta capa, você pergunta depois a Teixeirinha quem que bordou esta capa. Você conheceu Angela Dumont? Não conheci, olha. A Angela Dumont, o grupo das bordadeiras de Minas, do norte de Minas. Quando eu falei com a Angela, estou escrevendo um livro sobre vidas ameaçadas. Se espera que vou bordar e vou te dar, e se você gosta, coloca na capa. E olha a capa. Uma mulher, isso é um bordado. Uma mulher negra, com olhos de peixe, segurando seu filho nos braços, como dizendo: meu filho, minha filha, enquanto tua mãe estiver viva, tua vida não estará ameaçada. Mas está. O terrível é que está. E aqui na contracapa, olha o que colocamos. Na contracapa colocamos uma marcha de mulheres negras gritando: enquanto viver luto, luto de luta, e luto del luto, ¿por qué? Mulheres negras na luta contra o genocídio da população negra. E aqui cheios de uma pancarta cheia de fotografias de jovens, crianças mortos. Esta é a realidade. Então, estas vidas ameaçadas, eu tentei dizer, educadoras e educadores, será que nas escolas públicas, será que na EJA, será que nos movimentos sociais não chegam vidas ameaçadas? Será que nós vemos eles como vidas ameaçadas? Eu lembro de um fato que me aconteceu quando eu levava meus filhos para a escola. E o filho estava com 7 anos, ou assim, mais ou menos. E parávamos aí, na Avenida Alfonso Pena, sempre no sinal, perto daquele monumento que tem a Tiradentes. E quando estávamos lá esperando, sempre vinha uma menina ou duas meninas negras carregando seus irmãozinhos pedindo esmola. Aí meu filho ficava olhando, e um dia me perguntou: pai, por que tem tantas crianças pobres? Pai, por que todas as crianças pobres são negras? Será que quando chegou na escola, em vez de explicar que ele tinha descoberto crianças igual a ele, em vidas ameaçadas, a música era: cantemos alegres a canção do dia, hoje é sexta-feira. Entendem o que quero dizer? Essa que é a realidade. Eu não entendo como que, chegando como chegam, nas escolas públicas, milhões de infâncias pobres negras, quilombolas, das periferias, das águas, das florestas, nós não pensamos nessas vidas ameaçadas. Por que não vê-las como vidas ameaçadas se são ameaçadas? Então, essa foi a ideia de eu escrever este livro, Vidas Ameaçadas. E aqui eu vou colocando, mas que ameaças? Vou colocando, tá? Que vidas ameaçadas? A educação pública ameaçada, seus docentes, educadores, educadoras ameaçadas, quando as infâncias são ameaçadas, a docência ameaçada. Não adianta pensar que nós estamos num mundo de fadas dentro da escola pública se estão lá milhões de vidas ameaçadas. Ou nós as reconhecemos ameaçadas e percebemos que a escola pública é ameaçada, que nós somos ameaçados quando as infâncias outras são ameaçadas, ou é melhor buscar outro emprego, outro trabalho. Então, vidas ameaçadas de quem? Que vidas mais ameaçadas de que coletivos sociais? Esta pergunta. Porque nem todas as vidas são ameaçadas. Que coletivos sociais são essas vidas ameaçadas? Coletivos criminalizados por lutar por políticas afirmativas das diferenças? Olha. Não faz muito tempo, não sei se vocês lembram, não queria contar isso, mas não tem jeito de não contar. Quando houve agora e sempre, não passa uma semana, que a polícia não dê uma batida nas favelas e mate 10, 15, 20, 30. Não é verdade? Porque são criminosos. Depois a mídia vem falando sobre tudo isso. São criminosos, que bom que limpou esses criminosos que nos atacam. Que bom. E eu vi uma imagem que me chocou muito como educador.
o dia seguinte, quem estava limpando o sangue daqueles meninos, adolescentes, jovens mortos nas favelas? Aparecia uma imagem de uma mulher negra limpando o sangue de seu filho, ajudada por 2 meninos, um de uns 8 anos e uma menina de 9 ou 10 anos. Quando eu vi isso, digo, não é possível. Será que esses meninos deverão ter perguntado, mãe, de quem é este sangue? É de teu irmão, meu filho. Morreu? Mataram? Mataram. Por quê? Porque diz que é criminoso. O que devem pensar essas crianças? Se meu irmão teve esse destino, será esse também o meu destino? Entende? E essas crianças de 8, 10 anos devem ter ido na escola. Será que nesse dia a escola, a professora, falou sobre o quê? Falou oração subordinada direta e indireta, sobre... não dá para entender. Então, esta é a realidade, educadoras e educadores. Ou nós reconhecemos essas infâncias, milhões, em vidas ameaçadas, ou não seremos capazes de entendermos a pedagogia, de entender qual é a nossa função. Interessante isso, professor Miguel Arroio, que praticamente você coloca em xeque, como eu disse na introdução, o tema da nosso programa, que paz estamos falando, que esperança nós estamos falando com vidas ameaçadas. Dessa forma, essa é a pergunta que temos que colocar. Temos que colocar. Porque, do contrário, não sei, a realidade é essa. Não sou eu que estou inventando. Veja, aqui, estas coisas vou contando um pouco. Aqui eu estou no que era funcionários. Quando criaram Belo Horizonte, quisieran este bairro para os funcionários que vieram de Ouro Preto, para cá, tudo, tá? Muito bem. E está circundado aqui pela Avenida do Conjunto. E aqui entregaram, pertinho, a 10 metros de meu prédio, tem o Sacré-Cœur de Marie. E do outro lado tem o Santo Antônio, e do outro lado tem o Loyola, e do outro lado tem o... Estão entendendo? Tudo. Entregaram quarteirões inteiros para que as escolas públicas, não, para as escolas privadas, para que seus filhos fossem educados nos valores do cristianismo avançado em Salvador. Mas aqui à esquerda... Eu ia dizer, né, que aqui em Brasília, nós temos uma cidade satélite chamada Águas Claras, que não tem escola pública. Eu, quando foi construída, disseram aqui não vamos precisar de escola pública. Pois aqui também, só mais tarde se construiu uma escola pública, mas não com um quarteirão inteiro para ela, os meninos brincarem, essa coisa não. Está aqui pertinho. Escuto todos os dias os gritos deles, todos os dias. Vocês acreditam que os que moram neste bairro não colocam seus filhos na escola pública? Escola pública para meu filho, de classe média alta? Não. Escola religiosa, privada. Então, para não fechar essa escola, eu estou falando com a diretora, o que fizemos? Inventamos que 8 ônibus venham às 7 horas da manhã das favelas, e a vezes eu vou lá vendo eles chegar, todos negros das favelas. Nesta escola aqui, todos brancos, da classe média alta. Nesta escola aqui, todos negros, não daqui, das favelas, para estudar aqui, para não fechar a escola. Isto é terrível. O nosso sistema educacional é a síntese dessas polaridades de vidas bem vividas, seguras, que têm o que comer, que têm onde dormir, que têm onde... e de vidas ameaçadas, negras, pobres, que vêm da favela para cá. E todo dia, a partir das 6 horas da tarde, têm que voltar para a favela para dormir. Então, isto é terrível. Esta é a realidade. Não sou eu que estou inventando. Aí deve acontecer a mesma coisa em Brasília, em todo lugar, como você fala. Esta realidade, gente, qual é a exigência primeira? A exigência primeira será que nós olhamos essa realidade cruel, de mais de milhões de infâncias, adolescentes, jovens ou adultos que chegam às escolas públicas em vidas ameaçadas? Ou ignoramos isso? Eu acho que, se ignoramos isso, não seremos capazes de ser educadoras e educadores dessas infâncias. Este é um ponto que gostaria de deixar bem claro. Aqui vocês vão encontrar que ameaças, que vidas ameaçadas. Mas tem um momento, quando estava já pronto este livro, eu já tinha escrito tudo, aí apareceu num jornal do Rio, crianças que sabem ser ameaçadas. Por quem e por quê? Eu, quando vi isso, digo, eu vou ter que colocar isso no meu livro. Leiam aqui na página 77.
Uma notícia ocupa as manchetes dos noticiários e provoca a reação das autoridades. 1.500 cartas de crianças do Complexo das Favelas da Maré enviadas para a Justiça, nem para os professores, para a Justiça, descrevem o horror da vida sobre o fogo cruzado, junto com a notícia de que 6 jovens morreram nos últimos 5 dias em outras comunidades fluminenses. Isto eu encontrei, não fui eu que inventei, encontrei pronto, um texto, um artigo. Crianças que sabem-se ameaçadas e se desenham ameaçadas. O que revelam crianças sabendo-se em vidas ameaçadas? Que ameaças? De quem? Esta é a pergunta que eu queria colocar. Não sou eu, não é você, Daniel, não é Teixeirinha, não é qualquer um de nós que diz as infâncias são tão em vidas ameaçadas. Não, elas sabem-se em vidas ameaçadas. Como nos colocou aqui, logo no início, neste outro, nos colocou aqui a pessoa. Eles sabem-se ameaçadas. Sabem-se que são sujeitos de medos. Uma coisa que é terrível quando vocês vão na rua, já aproximam 3 ou 4 crianças, adolescentes, pedindo esmola. Que faça a que está dirigindo o carro? Fecha rapidamente o vidro. Não é verdade? Por quê? Tenho medo. Tenho medo. Ou seja, e eles sabem que têm medo deles. Eles sabem ser ameaçados. Um desenho infantil. Sua casa e um helicóptero atirando, e a frase da criança: eu não gosto de helicóptero porque ele atira para baixo e as pessoas morrem. Se isto fica muito claro, são os de cima que nos matam, que nos ameaçam. Eles têm consciência quem nos ameaça. Os dos helicópteros, a polícia, os de cima. Outro desenho infantil, crianças correndo, e a frase da criança: nunca pode sair de casa porque tem tiro. Nenhuma criança poderia sair. Olha, toda hora, isso está lá. E o que mais me chamou a atenção aqui, que é o depoimento de uma criança. O ruim das operações nas favelas é porque não dá para brincar muito. Tem muita violência. Eu queria respeito às pessoas, até porque tem muitas pessoas que morrem de bala perdida. Uma vez, minha mãe saiu para ver minha avó e deu tanto tiro que me escondi atrás da máquina de lavar. Olha, esta criança relata. Não sou eu que estou inventando, não é você, Daniel, está aí. A conclusão da criança: quando tem operação, nenhum dos moradores fica na rua, porque sabe que os policiais vão matá-lo. E olha a conclusão. Também pensam que nós, se inclui a própria criança, somos bandidos. Elas sabem por que são ameaçados. Porque são decretados bandidos. Isto é muito forte. Então, a pergunta que nós temos que colocar: o que significa para uma criança, desde a primeira infância, segunda infância, saber-se em vidas ameaçadas? Saber-se que provoca medo. Saber-se que provoca medo das autoridades, de quem nos ameaça, e, sobretudo, saber-se por que são ameaçados, porque são bárbaros. O povo sabe que é tratado como bárbaro. Desde que chegam aqui os colonizadores, qual foi o grito? Terra vista. E no escudo do pedreiro tinha a cruz e a coroa. Eram os poderes religiosos e os poderes políticos decretando terra vista. Alguém deve ter cutucado o comandante e falado: comandante, tem gente atrás da moita. Qual foi a resposta do comandante? Não são gente. Não são humanos. Aníbal Quijano, leiam Aníbal Quijano. Esse peruano que morreu faz 2 anos. Aníbal Quijano nos diz que nesse momento o nós se autodeclara a síntese do humano e declara os outros na condição inata, ôntica, de natureza, de inumanidade. Isso é muito sério. Aí começa a pedagogia. A nossa pedagogia, e isso que eu trabalho muito neste livro, Vidas Resistentes, o que eu vou trabalhar neste livro é como que esse paradigma dual, abissal, sacrificial, colonial, imperial, até republicano, persiste até hoje. Todos os humanismos pedagógicos, desde a paideia, humanismo cristão, humanismo renascentista, humanismo ilustrado, humanismo sobretudo colonial, são duais, abissais, sacrificiais. Eu me pergunto por que nós não damos centralidade a isso. Não há como entender a história de nossa pedagogia sem entender esta pergunta: mas qual o paradigma de humano que orientou nossa pedagogia desde a colonização, desde o grito terra vista? Tem uma
é bom olhar para as artes, né? Lembram, Meireles, me parece que é o nome, que pintou a primeira missa, lembra? Já conhecem a primeira missa dele? A primeira missa aparecem lá os padres jesuítas, ou quem fossem, levantando a hóstia, suando, porque estavam com aquelas vezes que não eram para o trópico, eram para o frio, lá de minha terra, suando, tal, dessa coisa. Mas, e os outros? E os indígenas? E os que habitavam estas terras? Olhem, está cheio deles deitados no chão como se fossem bichos, nus. E ainda pintou, não sei se uma mangueira, o que seja, e subida numa mangueira a imagem, o corpo de uma mulher indígena nua amamentando seu filho. Esta é a visão que nos persegue até hoje. Está claro? Aí começam as pedagogias. Aí começam as pedagogias. A nossa pedagogia colonial é terrível, mas não só a nossa pedagogia colonial. A pedagogia primeira da Grécia também nasce já dual, abissal e sacrificial. Quantos, quando se diz pedagogia, pedi significa infância, pediatria, pedagogia, sua função é fazer com que, desde as infâncias, sejam formados como futuros membros da polis, não é isso? Da polis. É uma politização da infância. Mas quantas infâncias foram reconhecidas educáveis como membros da polis? Se calcula que o máximo 10%. Os outros, até Aristóteles fala, os escravos não poderão ser educados como membros da polis. Os que trabalham, se ele fala, trabalho servis, não serão educáveis como membros da polis. Estão entendendo? Olha, a primeira pedagogia que nasce na paideia já nasce dual, abissal, sacrificial. E a pedagogia cristã se fala santos e pecadores. Até as infâncias que não foram batizadas para tirar o pecado original, já nascem pecadoras, com pecado original. Nascemos já pecadores. Se não batizar, vai para o limbo, não poderá ir para o céu com os justos. É terrível. Todos esses humanismos, seja gregos, seja cristãos, seja de todas as religiões, sobretudo a religião cristã, seja os humanismos também ilustrados. Atrévete a pensar e serás. E se não te atreves a pensar, nunca serás. Olha essa frase que nos acompanha. Atrévete a pensar e serás humano, reconhecido humano. E os que não se atrevem a pensar, os que não têm cabeça para as letras, os que são reprovados, eles nunca serão reconhecidos humanos. Isto é terrível. Eu não entendo como que a pedagogia não dá tanta centralidade a entender o paradigma de humano dual, abissal, sacrificial, que acompanha a história de todos os humanismos pedagógicos. Essa é a tese deste livro. Vidas resistentes. Resistem por vida. Mas eu queria destacar para vocês, como para vocês lerem aí, uma das resistências que eu dou importância é resistências à dialética, desumanização, conscientização, humanização. Essa visão dos outros em estado de inumanidade, deshumanos, levou a uma dialética pedagógica. Aqui na página 158. Tá? Não, antes, na página 154. Então, reafirma sua resistência à matriz mais perene de humanização na história. As resistências à dialética hegemônica, nós humanos, a diferença inumana. Isso está aí, está nesse livro. Leiam isso dentro dessa perspectiva. O que eu coloco é que as vidas resistentes resistem, sobretudo, à dialética de nós humanos, os outros em estado de inumanidade, que os decretou em estado de inumanidade. Isto me parece, não tenho visto muito trabalhar isso. Talvez por isso que o meu livro foi considerado pelo Jabuti como um dos 5 livros mais importantes escritos no ano passado. Sabem disso? Talvez por isso. Tá? Mas vamos continuar. Resistência à dialética hegemônica, nós humanos, a diferença inumana. Os tensos confrontos de matrizes de afirmação, formação humana. Esta é a tese fundamental do livro. Sempre todos os humanismos pedagógicos viveram confrontos de matrizes de formação e de afirmação humana. Todos. Estou falando a paideia, estou falando humanismo cristão, humanismo renascentista, humanismo... Todos eles. E aí eu coloco vidas resistentes à dialética hegemônica, opressão, desumanização. A dialética de desumanização
humanização produz a diferença como deficiência humana. Vocês já perceberam que nós sempre falamos, sobretudo nas escolas públicas, são desumanizados, não têm valores, não têm racionalidade, não têm cabeça para as letras, não têm valores de ordem, de disciplina. Não é isso que nós falamos? São inumanos, estão em estado de inumanidade. Então, se estão em estado de inumanidade, qual é a dialética para fazer que passem, que sejam incluídos na condição de humanidade? Essa é a lógica de toda a nossa educação. Já ouviram falar educação inclusiva? Educação igualitária? Essa. Primeiro os declaramos fora do paradigma de humano, mas depois os prometemos incluí-los, mas sempre uma inclusão condicionada, desde que façam percursos de humanização, de aprendizado, de letramento na idade certa, talvez mereçam ser incluídos como humanos. Entende? Essa é a nossa lógica. Eles são desiguais, a desigualdade de humanos, sobretudo. Mas como fazer que eles entrem no único paradigma de humano, único, que façam percursos regulares de humanização, de moralização, de racionalização? Esta é a nossa lógica. Ou nós discutimos isso, ou nós destruímos esse paradigma, ou a pedagogia estará sempre no mesmo lugar, com a mesma dialética, autorreproduzindo-se e nunca avançando. Esta é a tese deste livro. É um pouco radical, não é? Um pouco radical. Mas aí, depois de falar dessa dialética, a dialética de desumanização decreta a diferença incapaz de pedagogias de auto-humanização. Isto é muito importante. Porque quando falamos, olha, menino negro, mulher negra, quilombola, dos campos, das águas, das periferias, você não é humano. Mas espera aí, professora, eu já sei que não sou humano, mas estou fazendo tudo, e minha mãe faz tudo para mim, para que seja humano. Não é essa a visão que nós temos. Isto que está aqui nesta página, a dialética humanos-inumanos decreta a diferença, os outros, negros, indígenas, quilombolas das águas, incapazes de pedagogias de auto-humanização. São inconscientes. Só serão humanizados se nós os humanizarmos. Só terão consciência se nós os conscientizarmos. Já ouviram falar pedagogias conscientizadoras? Já ouviram? É a síntese disso. É a síntese disso. Muita gente não gostou de tudo isto que eu coloquei aqui. Os que defendem a função da escola conscientizar os inconscientes, para rollo, mas que são inconscientes, são inconscientes. Os inconscientes somos nós, que não reconhecemos a sua consciência. Está entendendo? É por aí que eu avanço neste livro. Então, diante dessa crítica à dialética, desumanização, incapacidade de auto-humanização, aí que eu coloco outra dialética. Qual é a dialética dos diferentes? Eu coloco aqui, na página 189. A dialética desumanização, resistências, consciência, humanização no primado das diferenças. Estão vendo? Se em realidade o que eu estou colocando é dizer, ou renunciamos a esse paradigma, a essa dialética que os condena em estado de inumanidade, inconsciência, incapacidade de auto-humanizar-se, ou acabamos com isso, ou não avançaremos na pedagogia crítico-social, nem na pedagogia da paz. E aí que eu vou colocar, eu gostaria que vocês lessem com muito cuidado o capítulo 7º. O capítulo 7º, para mim, não é meu. O capítulo 7º é de Paulo. Aprendi isso com Paulo Freire. Uma vez eu perguntei a Paulo, Paulo, todo mundo fala que você escreveu Pedagogia do Oprimido. Não é Pedagogia do Oprimido, é Pedagogia de Paulo Freire. Ele falou, meu amigo, são as pedagogias que eu descobri nos oprimidos. Não são minhas, são deles. Então, a pergunta que nós teríamos que colocar, como Paulo Freire, reconhecer os outros, os oprimidos, lutando para afirmar suas pedagogias humanizadoras e perguntar-nos, mas que dialética põe em ação os outros, as diferenças, os negros, os indígenas, os quilombolas, das águas, das periferias, que dialética põe os que vão milhões que chegam às escolas públicas, desde a educação infantil a EJA, que dialética eles põem? E aí eu aprendi aqui, está aqui na página 100 e... Veja aqui, vou. Na página, logo Paulo Freire, no primeiro capítulo dele, Justificativa da Pedagogia do Oprimido, na página 29, ele começa assim, mais uma vez,
os oprimidos, desafiados pela dramaticidade da hora atual, e agora estamos em horas muito mais dramáticas ainda, não é verdade? Se propõem a si mesmos como problema, se fazem problema a eles mesmos, indagam, respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas. Aí eu peguei cada um desses momentos que Paulo Freire coloca e tentei construir o que eu chamei aqui da outra dialética: desumanização, resistências, conscientização, humanização. Essa me parece que seria a dialética que Paulo Freire insiste que temos que aprender com os oprimidos, com as vidas resistentes. Então, veja, aqui a primeira parte, na primeira página, página 206, os oprimidos se fazem problema a eles mesmos, indagam, respondem, que é o que fala aí na página 29. Mas depois eu ainda acrescento o que fala na página 30. Os oprimidos sofrem as desumanizações como realidade histórica. Isto, para mim, é uma das coisas mais fortes em Paulo Freire. Está aqui no início da página 30. Constatar essa preocupação implica reconhecer a desumanização não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. Uma coisa, educadoras e educadores, nos cursos de formação de educadoras e educadores de pedagogia de licenciatura, na base nacional comum, se fala das desumanizações? Se fala? Se cita que existem desumanizações? Não, não. Se fala ao contrário. Se fala de educação inclusiva, mas a palavra inclusiva já mostra que estão excluídos. E estar excluídos já é desumano. Que não são iguais, já é desumano. E não são iguais, sobretudo, como humanos, o que é mais desumano. Reconhecer a desumanização não apenas como viabilidade ontológica, ôntica, mas como realidade histórica. Este ponto me chama muita atenção em Paulo Freire. Paulo Freire a toda hora fala das desumanizações. A toda hora. Toda hora. Toda hora. Mas se vocês pegam a base nacional comum, se encontrarem uma só vez que falam das desumanizações, me comuniquem e ganhamos um prêmio. Agora nomearam um novo grupo para ser como se chama, do Conselho Nacional de Educação. Será que eles que foram nomeados agora, eles vão ter sensibilidade para ver que nas escolas públicas chegam milhões cada dia de desumanizados desde as infâncias, desde o pré-letramento até como sênior, como adultos, como velhos na EJA? Espero que sim. Quero esperar que sim. Então, este me parece muito importante. Os oprimidos sofrem as desumanizações como realidade histórica. Daniel, aí como que vocês trabalhavam paz nas escolas e essas coisas aí diante desta realidade do Paulo Freire? Paulo Freire não fala muito pouco de paz nas escolas, paz na vida, muito pouco. Ele fala sempre desta realidade brutal, terrível. Eu falei agora, anteontem, não sei se foi ontem ou anteontem, falei para um sertão lá pernambucano, Caruaru. Foi muito interessante esse diálogo, muito interessante. Já estive lá. Se vocês pegam toda a literatura do norte e nordeste, não só de Minas, mas sobretudo toda ela é de um realismo trágico. Trágico. Não falam de ilusões, falam da realidade sentida, vivida, terrível. Então, essa é essa. Mas vamos avançar um pouco. Paulo Freire vai nos dizer que esses que sofrem as desumanizações como realidade histórica, que são todos os oprimidos, milhões, para eles o problema de sua humanização é o seu problema central e ineludível. Isto me chamou muita atenção. Ou seja, os oprimidos que sofrem essas brutais desumanizações fazem de sua desumanização, de sua negação de sua humanização, seu problema central. Ou seja, eles se perguntam, por que eu sou desumanizado? Por que eu não tenho direito a ser humano, tratado como humano? Isto é uma das coisas mais fortes para mim em Paulo Freire. Veja como ele fala aqui isto. Depois de falar que a desumanização, não apenas como realidade ontológica, mas como realidade histórica, ele continua. E também, e talvez sobretudo, olha como que Paulo acentua, e também, e talvez sobretudo, a partir dessa dolorosa constatação da desumanização como realidade histórica, que os oprimidos se perguntam sobre outra viabilidade, a de sua humanização. Aqui que estava
para mí, hay que descubrir, no soy yo descubrir vidas resistentes. Es Paulo que me dice. Voy a repetir. Y también, y tal vez sobre todo a partir de esa dolorosa constatación de ser decretados en vidas inhumanas que se preguntan sobre a outra viabilidade, a de súa humanización. Por que eu non só teño direito a ser humano? E é muito interessante que aqui na página 29 já Paulo Freire tinha falado um pouco sobre isso. O problema de sua humanização, apesar de sempre haber sido, de um ponto de vista axiológico, o seu problema central, asume hoje para os oprimidos o carácter de preocupação ineludível. Paulo está aqui. E ele me faz um chamado, leiam isso, um chamado aqui embaixo. Olha o que Paulo nos diz. Quem fazem de sua vida um problema, de sua humanização um problema ineludível, central? Ele diz aí, os movimentos de rebelião, sobretudo de jovens, no mundo atual. Eu, quando li isto foi no final dos anos 60. Imagina hoje que temos um movimento infanto-juvenil, um movimento de jovens que gritam. Eu, quando vou por aí e falo estas coisas para tantos jovens, adolescentes, e no fundo ficam sempre aqueles que gritam: parem de nos matar, porque somos negros. Vidas negras importam. É um movimento de rebelião, sobretudo de jovens, que sabem sem vidas ameaçadas e gritam: parem de nos matar, porque vidas negras importam. En fin, Paulo Freire é de um realismo, é de uma terrível, né? Então, esse que eu tento colocar aqui como o paradigma de humano resistente. E depois, já continuando, diz, os problemas afirmam outro paradigma pedagógico. Isso que eu tentei tirar do Paulo Freire. Se eu faço uma crítica tão radical ao paradigma dual, abissal, sacrificial, que decreta os outros estado de inumanidade, eu termino colocando, os oprimidos afirmam outro paradigma pedagógico. Outra dialéctica. Deshumanização, se reconhecem deshumanizados como realidade histórica. Conscientização, fazem de sua humanização um problema. Resistências, e eles são sujeitos de humanização. Está claro? Isto está aqui na página 224. Os oprimidos resistentes recolocam sua outra humanidade na história. Enfim, não temos muito tempo para já falar muito. Eu queria dizer para vocês, educadoras e educadores, se alguém me está escutando que pesquisa a história da educação, não busque na história da educação só as bases nacionais comuns. Essa é uma história, a história dos opressores, que contam qual é a história da educação, desde a paideia ou desde terra à vista. Temos que entender que há outra história. Há outra história de outros sujeitos, dos oprimidos, resistentes às deshumanizações, se perguntando pelo seu direito a ser humanos, a ser tratados como humanos, mas não só não ficam esperando ser humanizados. Eles resistem e afirmam sua outra humanidade na história. Esta última parte do livro exatamente coloca isso. Vidas resistentes, afirmantes de outra história, de outra educação, humanização. Olha a perguntinha. Os oprimidos resistem a vivenciar a deshumanização como produção histórica política. Que outra história política os oprimidos resistentes afirmam? A história de resistências, matriz de outra história de humanização. Resistências coletivas, matrizes políticas, éticas, humanizadoras. A tese básica deste livro é que na história, a grande matriz de humanização, na história, desde, e sobretudo em nossa história, mas desde a educação da paideia, mas também e sobretudo em nossa história colonial, imperial, até a grande matriz de humanização são as resistências. Por isso, vidas resistentes, reafirmando sua outra humanidade na história. Um colega meu me perguntou, mas existe mais do que uma humanidade na história? Existe. A humanidade do nós é uma humanidade. E a partir desse paradigma único de humano é que decretaram nós outros em estado de inumanidade. Mas os outros não se aceitaram em estado de inumanidade e afirmaram sua outra humanidade na história. Como reconhecer essa outra humanidade? Tarefa radical, política para a pedagogia.
Muito obrigado. Opa, nossa! Sempre que o professor Miguel Arroyo traz uma palestra, uma conferência, uma fala, ou está numa mesa de debate, ele provoca na gente, assim, um sofrimento intelectual de tal envergadura que nos leva realmente a buscar mudanças da nossa percepção de mundo, da nossa percepção da educação e das nossas tarefas que temos como educadores e educadoras. Professor Miguel Arroyo, eu quero agradecer muito a sua presença nesta noite do Conversas de Paz e Esperança, já questionando que paz e que esperança nós temos hoje diante de tanta inumanidade presente em nossa sociedade. E colocar, conforme eu prometi no começo, as pessoas que queiram adquirir os livros do professor Miguel Arroyo pela editora Vozes, vocês poderão utilizar o cupom com a palavra alfabetizar em maiúsculo e garantir até 30% de desconto em todos os livros da editora Vozes. E também, desconto vale até dia 31 de setembro de 2024. Então, vocês podem adquirir o livro Vidas Ameaçadas e Vidas Resistentes, e talvez outros livros também do professor Miguel Arroyo, publicado pelas Vozes. É só você consultar e adquirir. Professor, deixe aqui a sua mensagem final a todas as pessoas que nos acompanham nesta noite. Olha, a minha mensagem final é fazer um pouco de propaganda. Que é o seguinte, eu estou insistindo em uma pergunta, em uma questão que me parece muito importante. Será que estamos em vidas ameaçadas? Será que estamos em um estado de direitos? Será que estamos em um estado de direitos à educação? Até onde estamos em um estado de direitos ou continuamos em um estado de deshumanização? Esta é uma pergunta que nos temos que colocar, educadoras e educadores. Vocês sabem que nós tivemos aí a pandemia, não só virótica, mas a pandemia política. Eu acho que essa pandemia política não acabou. E eu estou escrevendo uma série de textos que vão nessa direção. Dizer, educadoras e educadores, não acabou. Tomemos consciência de em que tempo político estamos. E escrevi um texto, Tempos de desmonte do Estado de Direitos Humanos, tempos de imposição de um Estado do mercado e do capital. Este texto vai ser publicado aí em São Paulo, sobretudo na Carlos Chagas, na editora Carlos Chagas. Se vocês podem entrar. E tem um outro texto, que é esse, Tempos de desmonte do Estado de Direitos Humanos, tempos de desmonte do direito à educação. Esse está sendo publicado na Educação em Revista de nossa Faculdade de Educação da UFMG. Repito, Educação em Revista, FAE UFMG, o desmonte do Estado de Direitos, o desmonte do direito à educação. E depois, na ANPAE, na Associação de Política e Gestão da Educação, foi publicado já um texto, Reconstruir o Estado de Direitos, reinventar outra gestão do direito a outra educação. Então, esses são os últimos 3 textos que eu escrevi, tá? E se vocês querem colocar essa pergunta, em que tempos estamos? Tempos de direitos? Tempo de desmonte do Estado de Direitos? Tempo de imposição do Estado de mercado, do Estado do capital, do Estado do agronegócio? Quando Lula fala, temos quase 40 milhões de famintos, tem que dar comida para os famintos. O dólar sobe, a bolsa cai. É assim? O agronegócio grita, não vamos produzir comida para famintos, vamos produzir comida para vender no agronegócio. Não é isso? É a realidade. Ou seja, não sejamos ingênuos, educadoras e educadores. Não há tempo para ingenuidades, nem políticas, nem pedagógicas. Esse que é. E tem um outro texto que eu publiquei na ANPAE, acho que faz 2 anos, na ANPAE. Tivemos um congresso muito interessante, Gestão da Educação com Justiça Social. E eu fui convidado para encerrar o encontro. E eu coloquei o texto que está publicado na ANPAE, Gestão da Educação com Justiça Social. Mas que gestão dos injustiçados? Isso está já publicado. Tá? Tem um outro que eu estou sugerindo, que eu já me coloquei muito, sempre vocês sabem que me persegue esse. Por que
há tantas desumanizações. E eu escrevi um texto, o humano é viável, é educável, aí que eu coloco como que nunca se acreditou que os outros fossem humanos viáveis e educáveis. Isso foi publicado na revista pedagógica da Unichapecó. Vocês vão encontrar. Na Unichapecó encontram esse... E tem um texto novo que vocês poderiam, se vocês querem. Nós comemoramos agora, faz pouco tempo, vocês podem buscar esse texto aí com a minha amiga aí, Mônica Molina. Nós comemoramos os 25 anos do MST. E eu não podia ir porque o médico não me aconselhou ir e tal. E eu disse, escreve, manda uma mensagem de uns 10, 15 minutos. E terminei escrevendo, e saiu um texto de 25 folhas. Tá? O título deste texto, peçam aí a Molina, ou se não conseguem, eu tentarei enviar. A história da educação de operários e de camponeses. Uma outra história afirmante de outras matrizes de formação humana. Este me parece. Lembra que na última parte do meu livro coloquei outra história de humanização, outra história de outras matrizes. Aí eu aprendi isso, sobretudo, com o Movimento Sem Terra. História da educação de operários e camponeses. Uma outra história afirmante de outras matrizes de formação humana. Que matrizes são essas? Está aqui. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite. Se alguém quiser alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu vou colocar aqui na descrição do canal todos os links dessas sugestões que o professor Miguel Arroyo deixou para nós, para quem quiser aprofundar, acompanhar. E então, a gente conclui, professor Miguel Arroyo, nesta noite, o nosso programa, dessa belíssima conferência que o senhor nos trouxe, e agradeço a presença e a participação de todos e todas. Até a próxima segunda, então, no nosso Conversas de Paz e Esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.